Precisando de um estúdio para gravar o seu podcast? Temos uma estrutura completa para você, com 3 câmeras, 4 headphones, 4 microfones, cenário personalizável. Venha para o Estúdio 7 e faça seu podcast um sucesso. A Contabiliza nasceu no Maranhão movida por compromisso, ética e excelência. Ao longo de décadas de atuação, construiu uma trajetória sólida na contabilidade pública, com seriedade, transparência e dedicação total ao que faz. Cada detalhe da nossa história carrega o esforço de uma equipe comprometida que veste a camisa todos os dias para entregar resultados reais. Funcionários que são mais que colaboradores, são parte da nossa família. Ninguém constrói nada sozinho. Por trás de cada resultado existe uma equipe comprometida, formada por profissionais qualificados que entendem a importância do serviço público e trabalham com excelência. À frente desse time, um líder visionário que acreditou no poder da contabilidade como ferramenta de transformação e crescimento, e transformou uma ideia em um nome de confiança no mercado. Com uma reputação construída ao longo do tempo, seguimos fortes no propósito de entregar a excelência. Contabiliza, experiência, inovação e compromisso com o Maranhão. Olá, família W7, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. Este programa de hoje promete bastante, principalmente para vocês que têm, digamos, aquele negócio automotivo. Você que quer aumentar suas vendas automotivas, hoje o podcast é especial para você aí de casa. Para você que já está assistindo, seja muito bem-vindo, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, porque quem está comigo hoje é uma pessoa para lá de especial. Já aproveitamos o gancho que ele estava aqui numa imersão aqui em São Luís e nós, cara, vem pro nosso podcast falar sobre esse teu trabalho, a tua liderança, vamos falar sobre a tua experiência. E ele, cara, eu topo. E já tá aqui conosco e você é o meu convidado especial para acompanhar esse podcast e não ficar de fora, tá bom? Quem tá comigo hoje é Luiz Oliveira, esse cara especialista em vendas automotivas, já formando os grandes líderes pelo Brasil inteiro e hoje está aqui no nosso podcast. Meu irmão, bem-vindo. Eu que agradeço o convite aí, Wanderson, e assim, né, é um privilégio muito grande estar participando aqui. Eu tenho um carinho imenso pelos maranhenses e os são luizenses, é assim que chama? Ludovicenses. Ludovicenses. Pronto. Pois é, pessoal, e ele já chegou aqui em São Luís, já bem claro, o nosso podcast, compartilhar essa experiência dele, falar com você aí de casa. Então esse podcast de hoje merece muito seu like, se inscreve no nosso canal, que hoje o nosso bate-papo promete bastante. Luiz, meu amigo, tá gostando de São Luís? Rapaz, fui lá no IPEM, né? Esse final de semana eu não sabia, não imaginava, mas o dia 14 de junho foi exatamente o primeiro dia que abriu o IPEM e eu conheci ali bastante da... Então você já chegou logo no primeiro dia, né? Já para ir logo se adaptando à cultura maranhense. Coisa bonita, né? De se ver, né? Coisa que você não vê lá em Volta Redonda, assim. Não vê mesmo. Assim, o interessante é ver a idade das pessoas que curtem o São João de vocês aqui, que é o maior do mundo. Interessante que também traz pessoas de fora do país, né? Sim, eu sim. vi ontem, eu acho que ali no Champs ali, eu percebi que tinha uns franceses pela forma que falavam. Então, é interessante a gente valorizar muito as nossas raízes, porque elas são históricas e principalmente chama atenção até mesmo de quem está fora, né? Então, quem está aqui dentro, comemorando e curtindo, com certeza vai saber viver melhor. Você vai recomendar também para seus amigos, né? Claro, claro, claro. Lençóis Maranhenses ainda não fui, né? Cara, eu falo que eu sou um dos poucos maranhenses que ainda não conhece também os Lençóis. Eu pretendo muito conhecer, eu só vejo por fotos, sendo muito realista. Não adianta eu chegar aqui dizer que eu já fui, sendo que eu não conheço, né? Então, eu também pretendo conhecer bastante os Lençóis Maranhenses, que é a nossa maior riqueza, né, cara? Então... Um dos pontos que eu percebi, assim, é que é bem parecido com uma parte ali de Jericoacoara, né? Que também tem uns lençóis ali, tem um suporte. Então, dessa vez não deu pra ir, mas quem sabe na próxima vez eu venho com mais tempo pra gente poder participar meu amigo. Vai aproveitar bastante o nosso Maranhão, nossos pontos turísticos, né? Luiz, mas vamos falar de vendas?
Bora, ansioso. Vamos falar de vendas, meu amigo, porque aqui a informação que eu tenho é que já foram mais de 5.700 carros vendidos. É muito carro, meu irmão. É muito carro, são muitas pessoas transformadas e são muitos clientes satisfeitos também. Rapaz, agora me fala, qual é o segredo para manter também essa liderança toda, né? Para esse, vamos dizer, esse alto número, né? Então, para você, hoje, eu acredito que é um resultado muito gratificante, né? Foi muita camisa suada, foi muitas noites ali mal dormidas, né? Para poder ter esse resultado que hoje você tem. E aí eu te pergunto, qual é o segredo para tudo isso? Então, uma das coisas que acabo prezando muito é exatamente qualidade de vida, tá, Wanderson? Então, às vezes pode parecer até esquisito, mas Se- eu. Fala. Só te cortando logo aqui, se tu achar que o Wanderson tá demorando, pode chamar de W7 mesmo. Pronto. Sem problema, sem problema. Então pode te chamar de W7? Pode sim. Não, então beleza. Então vamos lá, W7, o negócio é o seguinte. Isso, rapaz, me senti até mais íntimo agora. Me perdoa. Ah, Então, o que que acontece, assim, pra gente poder entender? A nossa maior produtividade, na verdade, ela acontece quando a gente está descansado. Então, uma das nossas culturas é o quê? Trabalhar na hora de trabalhar e descansar na hora de descansar. Então, assim, a nossa cabeça não para, mas talvez o nosso tempo, qual a gente realmente disponibiliza para o trabalho, se ele for excessivo, você começa como se fosse travar de dia, né? Então, se você trabalha na hora de você descansar, na hora do trabalho você está tentando descansar. Então, assim, o que eu percebi muito, e devido aí a essa questão do aumento de sucesso e tudo, ele ocorreu muito exatamente porque lá atrás eu fazia esse trabalho excessivo. Então, em 2013, por resultado desse trabalho excessivo, eu quebrei muito feio. Quebrei devendo mais de 1 milhão, com 116 processos, né? De cliente, fornecedor, de profissionais que trabalhavam comigo mesmo. E o que eu percebi era isso. O meu filho, uma das sacadas que eu percebi, que é interessante, né? A gente tem que ter noção do quanto tá valendo a pena viver a nossa vida. com certeza. E aí eu cheguei, acho que foi uma semana, sei lá, de manhã, eu fui querer estudar com meu filho, eu consegui estudar com ele na parte da manhã, e foi a maior nota que ele tirou no ensino fundamental. Só que eu nunca mais consegui ter aquele momento de novo com ele. E aí o que que eu percebi? Cara, será que eu tô tendo tempo de ser pai? Será que eu tô tendo tempo de ser marido? Será que eu tô tendo tempo de, inclusive, servir e contribuir com as pessoas, talvez em igreja, algum tipo de doação e serviço que eu faço? E aí, quando você pega e olha para sua agenda e só tem trabalho nela, por mais que eu goste e ame tudo que eu faço, os meus clientes e o resultado que a gente gera, será que é o melhor e o que eu quero para mim? Então, eu falo muito isso porque a gente nota muitas pessoas indo no piloto automático, acreditando que o melhor que você pode fazer é gerar dinheiro o tempo todo. E no final das contas, o dinheiro o tempo todo, ele é o meio, ele não é o fim. Então as pessoas, grana, 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 tá. Agora você tá cheio de dinheiro e você não tem tempo. Não tem qualidade de vida. E na maioria das vezes também não tem saúde. Então, já viu aquele filme Clique? Não sei se você chegou a Não. assistir. Assiste esse filme. Ele vai mostrando exatamente o cara que tem um objetivo de todas as vezes ele vive no futuro. Então ele pega um controle e passa a vida dele. Quando ele passa a vida dele, lá no final, ele tá completamente obeso numa cama, não consegue sair do lugar, um lugar lindo, com, como é que fala, todo avançado, com muito dinheiro, parecia que ele já virou diretor da empresa, tal, 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 tal. Só que sem esposa, sem filho, perdeu a família, sozinho, sem saúde e pronto para poder chegar na morte. Então tem muita gente que tá, vamos dizer assim, ao invés de estar curtindo o seu dia a dia, em vez de estar tendo prazer naquilo que você faz, está sendo simplesmente um escravo do dinheiro. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é o quê? Lá atrás, a minha empresa ela tinha um custo muito elevado. E uma das coisas que eu percebi foi que se eu fosse para a sala de casa, pegasse minha esposa um carro por semana, eu conseguiria manter e sustentar minha família. Então, uma das coisas para você ter paz durante o seu trabalho e durante tudo que você faz é ter muita atenção quanto aos custos. Quanto maior o seu custo de vida, maior a necessidade de você estar produzindo dinheiro e gerando renda. Então, assim, e aí o que que eu fiz? Eu tinha um custo elevadíssimo, cortei tudo, fui para a sala de casa, fui lá com um carro por semana. O que aconteceu? Meu projeto deu errado. Comecei a vender 2, comecei a vender 3, clientes me encontrando na rua, falando, caraca, Luiz, estava te procurando, quero comprar um carro com você. E quando a gente quebra, cara, e aí por que que eu tô falando sobre isso? Porque, assim, às vezes as pessoas acham que, várias pessoas já quebraram e tudo. Não é assim. É muito ruim, é vergonha, é você tá devendo. Eu não tinha rede social porque eu tinha medo de ser encontrado.
pelas pessoas. Então eu tô vindo falar o quê? Eu sei os dois lados da moeda. Como é bom você prosperar da maneira certa, adequada e correta, e como é ruim você ignorar os números e os dados e ver o barco indo embora e você fingir que nada está acontecendo, e quando acontece, você não acredita e se arrepende. Então, assim, quando você pergunta exatamente esse resultado, muito dele é de priorizar o Luiz Oliveira, a pessoa. Qual que é a rotina saudável que eu quero viver e de verdade ter no dia a dia? Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, eu tô aqui em São Luís, mas normalmente eu começo a minha semana, segunda-feira eu já começo treinando perna. Você malha? Rapaz, eu pra ser realista, comecei, parei, mas eu tô sentindo que eu preciso retornar. Mas você malha a perna? Não. Então. Então, o que que eu faço que eu percebo? A gente deve fazer sempre o mais difícil primeiro. Então, eu começo a semana com acompanhamento para pegar um peso absurdo, fazer um esforço real, e aí eu faço isso acompanhado do meu personal e coloco ele 6 horas da manhã de segunda-feira. Por quê? Segunda é o dia que você quer começar devagar. O que que eu faço? Como que eu faço para não furar o treino na segunda-feira? Então, são essas coisas que eu coloco, entre aspas, né? Como armadilhas para mim mesmo, né? Na verdade, não são ciladas, mas na verdade são maneiras as quais você consegue parar e pensar: como que seria o meu dia perfeito? Como que seria o meu final de semana perfeito? E aí o conselho que eu dou para quem tá ouvindo é o quê? Viva como se fosse. Então o que que é isso? Pô, seu dia vai ter, qual alimentação que você vai ter? Qual que vai ser? Você vai fazer exercício, não vai fazer? Quanto tempo você gostaria de estar trabalhando? E aí você organiza a sua agenda para que isso ocorra. Por quê? É muito chato, tá, W7, mas a verdade é o quê? A gente não sabe quanto tempo nos resta. Então, eu não vim aqui para viver uma vida de arrependimento. Eu não quero chegar lá no final da minha vida, poxa, trabalhei, não vi minha filha crescer, não vi meu filho crescer, não consegui pagar a faculdade que ele queria. Então, assim, hoje, graças ao bom Deus, eu me sinto de meta batida desde os meus 30 anos. Então, assim, pô, Luiz, mas você já foi para Dubai, já foi para Maldivas, tem alguns lugares que eu quero ir ainda. Mas, assim, não fiz tudo que eu gostaria de fazer. Mas, no final das contas, eu sempre fiz o meu melhor e eu não me arrependo do que eu construí até agora. Pô, cara, que sensacional. Parabéns, Luiz. Acredito que quem tá assistindo hoje o nosso programa, que tá vendo que quem é o Luiz verdadeiramente, né, já tem ali uma referência. Pô, o Luiz é um cara que eu vou me espelhar nele. Acredito que hoje todas essas dimensões que vocês vêm fazendo pelo Brasil afora, tem pessoas que estão ali porque já conhecem as origens, as raízes do Luiz Oliveira. Então isso, cara, eu acredito que é gratificante para você, né? Saber que no Brasil inteiro tem pessoas que se espelham no seu trabalho. É, e assim, né? Aí volta para aquele ponto. A gente observa, infelizmente, no mercado automotivo, tem muito picareta. Então, assim, para tirar exatamente essa imagem, para eu não ser confundido, eu faço questão exatamente de mostrar que a minha empresa tem valores judaico-cristãos e a gente age a partir disso. Então, assim, uma das coisas que é, infelizmente, muito comum no nosso mercado são lojistas que voltam velocímetro. Então, eu já vendi carros com garantia normal, carros com 350 mil quilômetros rodados, 260 mil quilômetros rodados. E isso, assim, por quê? A construção de uma marca de valor, ela também passa Com certeza, por atitudes de valor. com Então, certeza. pô, como é que eu vou comprar um carro com um cara que tem 260 mil rodados? Eu falei, amigo, eu estou dando garantia. E se esse carro não prestasse, ele não estaria disponível para venda. Então você vai observar lojas aí que ela simplesmente parece que todos os carros têm 40 mil rodados. Todos os carros têm 60 mil rodados. Amigo, não dá. Não dá, entendeu? Então, assim, a gente observa, né, inclusive locadoras, que tem lá carros com baixíssima quilometragem. Eu fui uma vez para Gramado, eu peguei um carro que eu acho que era do ano, ele tava com 84 mil rodados. E aí? Como é que você chega lá e só tem carro de baixa KM? Então, uma das coisas que você vai observar também vamos colocar assim, é você trazer diante dos depoimentos dos próprios clientes aquilo que eles vivem. Por quê? A melhor experiência é o que gera recorrência. Então, se alguém for bem atendido, se tiver algo com qualidade realmente, ele vai retornar. E qual que é o legal disso? É o jogo do longo prazo. Então, assim, tem muita gente que às vezes entra no mercado e pensa assim, trocar dinheiro por dinheiro. Pô, eu pego um produto, compro por 10, vendo por 15 e dane-se meu cliente. Eu vou lá, faço um negocinho e o meu negócio é encher o bolso. Amigo, eu te respeito. Eu tô aqui pra te falar. Você vai quebrar. Cara, sensacional. Eu tô aqui viajando, ouvindo, falando tudo isso, né? Porque a gente sabe que hoje, como você mesmo ressaltou,
Tem muito picareta no mercado automotivo, cara. Quantas pessoas, porque eu já ouvi clientes falando, relatando o seguinte: o vendedor de carro ele rouba teu sonho. Você trabalha uma vida inteira, CLT, guarda todo o seu dinheiro, você recebe seu FGTS, com seus 40% vai comprar um carro, o cara te rouba. Aí. Te rouba como? Te vende um carro, vamos dizer, todo lascado, entre aspas, né? Você sabe como é que é essa referência que eu tô querendo dizer aqui. Mas por que que não é verdadeiro, cara? Por que que não chegou? Cara, esse carro tá assim, assim, assado, precisa passar por isso, por isso, por isso. Mas eles não falam, eles querem vender. Eu te digo isso porque aconteceu comigo, cara. Eu fiquei muito decepcionado. Eu fiquei muito decepcionado quando eu entrei no carro. Eu era um cara inexperiente, né, em relação a carros. Então, E é assim, justo o cara aproveitar disso? cara, aí é que entra, né, essa questão. Eu inexperiente, apenas 22 anos de idade, né? Não vou revelar minha idade aqui pra vocês. Mas parece que continua. É, que bom, né? Então, assim, cheguei lá pra poder ver o carro, avaliar, eu entrei. O cara me disse que o carro tinha direção X, trio XX. Eu me empolguei pelo valor. Fui lá e comprei. Quando eu saí do carro, o carro era direção mecânica. Duro pra caramba, velho, que eu não tinha nem força pra poder fazer o giro. Quando eu dei a volta ali no retorno pra poder chegar pra ir pro meu serviço, o carro estancou. Quando eu fui ver o que era, bateria, foi embora. Cara, o carro não andou nem 100 metros da loja, parou tudo. Disse, cara, o que que eu tô... Foi assim, eu tava passando por um momento muito... Mas eu queria o carro, era o meu sonho ter um carro. Então, assim, Aham. eu me senti enganado. E todo o período que eu fui procurar a loja pós-venda, né? Que isso é muito importante, porque o carro estava na garantia, eu não fui bem tratado. Porque para vender foi foi de uma forma, para me prestar serviço foi de outra forma. Aí eu te falo, quantas vezes você comprou lá? Só a primeira e não recomendei para ninguém. Aí, você tá entendendo? Aonde que a melhor experiência é o que gera recorrência. E o que que as pessoas acabam fazendo? Elas focam tanto em vender, né? Que existem dois tipos de vendedor, né? Tem o vendedor caçador e o vendedor agricultor. O vendedor caçador é exatamente aquele cara que ele simplesmente, ele tá focado naquele negócio naquele momento. Então ele mata a presa, literalmente, né? Mata Ele mesmo. mata a presa, né? Pega os pedaços ali, esquarteja e acabou. Acabou tudo. O relacionamento não tem indicação, não tem recomendação, não tem nada. Mas o vendedor agricultor é aquele cara que espalha milhares, diversas sementes. E aí, na hora a qual ele simplesmente vai buscar os clientes dele, eles estão se multiplicando. E o principal, ele ao invés de ter uma árvore que ele arranca pela raiz, ele tem aquela velha história da galinha dos ovos de ouro, né? Sim, O sim, cara tá sim. tão desesperado que ele abre a galinha pra poder pegar todos os ovos de uma vez só, né? Sim, sim, Ele não sim. entendeu que ele matou a galinha. Sim. Então, esse agricultor, o que que ele faz? Ele faz que um cliente que se torna uma árvore, ele pega os frutos e a árvore permanece viva. E aquele fruto daquela árvore, o que que tem lá dentro? A bendita da semente. Aí ele pega a semente, planta de novo. Então isso vai criando o que eu chamo de balde blindado. O que que é isso? Quanto mais você vende, mais você vai vender. Que a gente às vezes não pensa, né? A média da compra do consumidor brasileiro é de 18 meses a 24, que é a troca, né? A média de tempo que ele fica com o mesmo veículo. E aí o que que você tem que pensar? Se eu vendi, a gente está em maio, não, a gente está em junho de 2026. Se eu vendi 5 carros, quantos carros eu tenho que vender daqui a 2 anos no mínimo? 5 carros. 5 carros. Porque eu vendi 5 carros, eu tenho que voltar com 5 carros. Na pior das hipóteses, se eu não construir mais cliente nenhum. Então, fazendo essa média, se fosse direta, né? Só que aí para e pensa comigo. Você foi lá, gerou uma experiência incrível para 5 pessoas. Cada pessoa indicou para 3 pessoas. Quanto que eu tenho agora? 15 pessoas. 15 pessoas. Você tá entendendo? Aí Triplicou. você triplicou a sua venda. E aí, dessas 15 pessoas, vamos dizer que só mais 5 compre. Você foi indicado ali e tal. Mais 5, beleza. Agora lá em 2028, vamos colocar 2027, né? Que a gente tá em 25. Aham. O que que vai acontecer? Você já vai estar com, no mínimo, o dobro de vendas. Porque o cara vai permanecer com você. E o que você falou do pós-venda é uma das coisas que é muito interessante. O vendedor de carro, ele acha que quando o telefone dele tá tocando, depois que alguém comprou, é para algum problema. Cara, eu acredito que a maioria pensa dessa forma. Porque ele para de atender. Então, fica uma relação muito transacional. E o que que a gente tem que entender? No mundo, do meio para baixo do mapa, as relações são emocionais, são relacionais.
Do meio para cima do mapa é transacional. E olha que doido, sabe uma das coisas que faz com que isso ocorra? Sabe o que é que faz com que do meio para cima seja transacional? O clima. Por ser mais frio, você tem menos exposição, as pessoas saem menos de casa, elas ficam mais trancadas e elas também são mais frias. Do meio para baixo, que é você pegar aqui, né? Nordeste, essa parte do calor, você vê o que acontece à noite. O pessoal fica em casa ou fica na rua? Rua. São João dobrou o tempo, não é? Isso. Era um mês, que era o mês de junho, e agora foi pro São mês de dois. julho. E todos os dias tá vazia as festas, né? De jeito De nenhum. jeito nenhum, tá tudo lotado, meu irmão. Então o que é isso? É relação, cara. É relacional. Então o que o cara não entende? Quando ele não dá atenção pro cliente, quando ele volta na hora que ele precisa, o que ele percebe? O cliente, que ele está matando a relação se Sim. aquela pessoa não é de confiança. E ele não indica mais, cara. O cliente, quando ele vai a uma loja que ele não gosta da experiência, meu amigo, e eu costumo sempre falar aqui, a questão do boca a boca é a melhor venda que se tem. É o melhor feedback que tem, é o boca a boca. Porque se eu chegar na loja do Luiz, fui bem atendido, comprei um carro que me trouxe segurança, eu vou indicar pra Liz. Sabe qual marca que cresceu na indicação? Qual? Que é mundialmente conhecida agora? Qual? Tesla. É mesmo, cara? Eles cresceram sem propaganda, só com boca a boca. É lógico que agora tem. Mas assim, o crescimento deles, que normalmente, o que uma grande empresa faz? Ela vai no mercado, busca um financiamento externo, traz dinheiro para dentro e também investe em marketing. Para acelerar. O Elon Musk marketing não fez também é isso. essencial, né, cara? Quando se trata de marketing, meu irmão, a Tesla, ela se tornou uma das maiores referências, né? Então, assim, eu acompanhando o mercado automotivo, principalmente o internacional, a gente vê que tem uma diferença absurda quando se trata de marketing comparado ao Brasil. É. Não, claro, comparado, mas já fazendo qualquer tipo de analogia aqui. E você sabe muito bem disso, não é isso? É. Então, hoje, o Luiz Oliveira, sendo essa grande referência automotiva, qual seria, digamos, tá bom, a marca que o Luiz mais recomendaria De automóveis que de você tá dizendo? automóveis? Cara, assim, aí volta para aquele ponto que depende muito do que a pessoa gosta, né? Vou colocar assim, na minha visão, carro para macho, né? Que a gente vê aí que Sim, sim. Audi, BMW, você vê que o design dos carros são mais agressivos, né? O carro parece estar bravo com a vida, né? Sim. Então, um carro mais masculinizado. É um carro que vai atender as duas opções. Mercedes vai ser legal, que vai, vamos dizer assim, ele tanto vai ter uma cara agressiva, quanto vai ter uma sofisticação interna. Sim. Se for pegar uma Land Rover, por exemplo, né? É um carro que é feito para todos os terrenos. Então, um cara que quer um carro 4x4 e tudo. O pessoal fica nessa cisma aí que o carro quebra muito, mas não é assim. Eu já tive alguns, inclusive. Mas se você for pegar para a BYD, por exemplo, que é uma marca que tá vindo aí muito alta, né? Junto com a GWM. Cara, o último carro que eu tava agora é exatamente o Song Plus. E foi assim, o que eu achei muito interessante, que as marcas têm que ficar muito atentas com isso, é o quê? O que move a pessoa a comprar é o desejo. Concorda comigo? Com certeza. Eu falo muito o seguinte, se não existe desejo, não existe compra. Faça uma propaganda que deixe o seu cliente com desejo e você vende. Isso aí. Aí o que aconteceu? No dia que eu peguei o Song Plus, no mesmo dia eu tava com uma X6... tava uma Song Plus 2025 e uma X6 2024. E a X6, pô, motorzão V6, pá, carro gigante, lindo, tal. Do fundo do coração, andando no veículo, e pelos opcionais e tamanho de itens que me atenderiam, eu optaria pelo Song Plus. Só que tem um detalhe. Song Plus 250 mil, na época, né? E a bem mais caro. e a BMW 850. Então você pensa. Aí qual que é o grande lance que a BYD fez que ela ganhou tanto mercado? Design externo. É bonito ou feio? Muito bonito, cara. Internamente, bonito ou feio? Bonito. Aí você vê, olha o que ele fez. Já matou no design. E aí o Song Plus é um carro híbrido. Ele tem tanto motor elétrico quanto motor a combustão. Esse carro faz na cidade 80 quilômetros só com elétrico. Com como é que é o nome do negócio, cara? Esqueci o nome, mas é... Acho que tu lembra, Aliás, que essa daí entende de carro. Regenerativa, como é que é? É que o freio dele mesmo carrega o carro. Entendeu? Quando ele faz a Frenagem regenerativa. Agora lembrei. Eu aprendi isso daí no Auto Esporte da Globo. Então, você pode aprender no meu canal. Pronto, Luiz Oliveira olha Oficial aí. tem lá também. Já faz um merchan agora pra galera, viu, Luiz? Ó, se você quiser, de uma vez por todas, não ter necessidade de utilizar mais o seu manual, basta entrar no meu canal, Luiz Oliveira Oficial. Por quê? Lá dentro,
eu te mostro como usar o computador de bordo, como usar a sua central multimídia e diversos itens e curiosidades que talvez você não saiba que o seu carro tem. Lá tem reviews prontos para você tomar a sua decisão de compra antes de investir seus milhares de reais aí. Você vê o carro a partir da minha opinião sincera lá e depois você toma a decisão. Pronto. Mas se inscreve, tá? Gente, e a opinião sincera, ela é tudo. A opinião sincera, ela muda a mente de um consumidor. Com certeza. Olha, eu já vi gente falando tanto de carros. Eu não usaria este carro, cara, mas depois que vai lá, que faz o test drive, que olha toda a estrutura do carro, que olha design, ele se encanta pelo carro e acaba comprando. A língua dele matou ele. Então, um dos pontos que a gente acaba fazendo na imersão é trazendo essa clareza do que fazer, que existe uma ordem na conversão. Você sabia disso? Se você não executar uma sequência de atitudes quando você está no atendimento, você pode perder uma venda. Então, isso que você está falando, ocorre sim de um cliente chegar assim, pô, caraca, eu pensei em comprar um carro, chegar lá na loja e sair com outro completamente diferente. Ele pode ter saído com um carro completamente diferente, mas com certeza na abordagem, o vendedor conseguiu extrair todos os itens que eram necessários para na hora do fechamento ele saber exatamente o que o cliente queria. E aí ele poder dar uma sugestão adequada. Porque o que desconecta muito o cliente? Quando eu chego para você, vou dar um exemplo, né? Vou te vender um carro. Aí eu falo para você fala assim, pô, tô pensando em trocar de carro. Aí o vendedor fala assim, tem um carro perfeito para você. Aí você fala assim, como é que você... Como assim, perfeito para mim? Tu me conhece? Aí eu viro e falo para vocês, pô, rapaz, eu tô com uma Saveiro lá, 2018, cabine dupla. Você fala, mas eu não quero picape. Ah, tem um outro carro melhor ainda. Aí você, tem um SW4 Divo 2013. Aí você, não, 2013 pra mim não. Aí o cara, não, então tem um outro carro. Eu tenho lá um Onix 2023. Aí o que o cliente faz? Ele vaza do vendedor desse. Ele vai embora. Porque esse vendedor ele não para de sugerir itens, só que ele não tá dando atenção devida pro cliente. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui pros vendedores, né? Afirme menos e pergunte mais. A capacidade do vendedor, na qualidade de vender, ela está mais na capacidade de perguntar do que na capacidade de informar sobre qualquer item. Concorda comigo, W7? Com certeza, até porque você tem que entender a real necessidade do cliente. Perguntas abertas, ela abre leques para você saber o que o cliente está querendo. Você chega numa concessionária para comprar um veículo. Qual seria a minha primeira atitude? Saber a tua real necessidade. O que você está procurando? Qual é o modelo? Qual é o modelo que melhor te atende? É isso? É isso. Só que assim, antes de você chegar com o cliente até a questão do produto, você tem que fazer uma oferta adequada para atrair ele. Você tem que fazer uma conexão emocional, senão você vai ser esquecido e vai ser só mais um na multidão. E você tem que gerar o desejo adequado baseado da abordagem que você fez. Perguntas abertas. Concordas que isso ajuda bastante na venda? Com certeza. E a base e o início, uma das coisas que eu falo muito e eu passei agora na imersão, é fazer um atendimento de folha em branco. O que é isso? É muito comum, é igual o W7 aqui, né? Se eu perguntar para ele qual que é o carro que ele mais gosta, qual o carro que ele mais quer e o melhor carro para ele, você vai dar a sua opinião aqui, sim ou não? Sim. Beleza. Só que, se você é o vendedor e eu sou o cliente, o melhor carro para você significa o melhor carro para mim? Sim ou não? Não. Pegou? E aí, qual que é o problema do vendedor? Ele vai pra venda com a folha dele toda preenchida. Carro bom é esse, a marca que presta é essa, o que não presta é aquilo, tal. Ele vai criando todo um desenho do que ele quer abrir a boca do cliente e colocar lá dentro. Entendi. Sendo que, na verdade, venda é reconhecimento. Sim. Não é convencimento. Com certeza. Eu demorei a aprender isso, hein? Quanto que eu sofri na minha vida, hein? Impressionante, impressionante. Quantas vezes um cliente falou pra mim que a venda coalhou? Eu falei assim, mas o que é isso que coalhou? Já viu o queijo, né? Daquela coalhada? Sim. Aí ele falou, pô, a venda coalhou. Mas por quê? Eu não sabia conduzir, pô. Então a metodologia do vendedor imbatível vem exatamente para acelerar o tempo de aprendizado e acelerar os resultados. Perfeito. Se eu sou o vendedor, eu preciso ter ali, vamos falar de R$100.000 para bater a minha meta. Tu chegas com uma pessoa que tem uma baixa renda e quer comprar um carro popular. Porém, o valor que eu tenho para gastar com este carro, eu sendo o cliente, eu tenho muito abaixo do que tu precisas para tuas metas. Tu iria me empurrar um carro mais alto do que eu posso pagar?
a ponto de que eu, no futuro, eu pudesse me arrepender? Justamente para bater a tua meta? Então, aí volto para aquele ponto, né? Isso é um pensamento e uma forma de ver escassa. Como assim, Luiz? Do que você está falando? Eu falo muito isso. Uma das duas coisas que mais fazem um vendedor vender é tempo de resposta e acompanhamento. Beleza? Sim. Ciente disso e ciente que eu tenho um marketing eficiente na minha empresa, ele gera a demanda adequada para que os clientes cheguem, eu, como vendedor, eu tenho que ficar preocupado em ficar acumulando cliente ou eu tenho que atender um por vez com excelência? Tá fazendo sentido? Sim, sim. Então por quê? Você tá dizendo que chegou o final do mês Aham. e tá faltando 100 mil, né? 100 mil Vamos colocar. para bater a meta. Só que esses 100 mil estão faltando por quê? Você não tá trabalhando na hora de trabalhar e não tá descansando na hora de descansar. E quando começa o mês, é muito comum isso. Se você for observar, na maioria das vezes, os grandes times, igual a gente tava falando do Palmeiras aqui agora há pouco, né? Isso. Do grande time mesmo, Palmeiras. Começa a observar o quê? O momento que ele fica mais suscetível a tomar gol é depois de um gol. Já percebeu isso? Sim. O time, normalmente, ele relaxa depois que ele acerta. Então, o que é muito comum com o vendedor. Teve um mês bom anterior, ele normalmente já vai pro segundo mês com o pé leve. Ele já tira o pé, ele já tira a atenção. Então, ele começa a religar lá no quinto dia do mês. Isso vai fazer falta na frente. 5 dias que já vão fazer falta para ele lá no final. Isso Porque aí. se ele for pegar uma média desses 100 mil e dividir por 5, ele vai ter o quê? Vai ter 20 mil dias Isso. que ele não vendeu. Que seria um carro com um acessório a mais, digamos. Aí o ponto que eu quero trazer pra você. Percebe que, vamos dizer que ele faça isso. Ele vai lá, empurra o carro no cara, fala com ele, pô, a parcela que você pega pagar até 2 mil, não. Paga uma parcela de 5 mil. Sabe o que vai acontecer? Ele vai estourar a saúde financeira do cliente. Exatamente. Qual foi a qualidade da experiência que o cliente viveu? Ele vai demonstrar e provar que ele tá mais interessado nele e no resultado dele do que na pessoa. Do que na satisfação do cliente. E aí o que faz a pessoa voltar? A melhor experiência. E aí o que acontece no mês seguinte? Cadê as indicações daquele cliente? Nenhuma. Então é melhor você não entregar os 100 mil, fazer o cara viver uma experiência incrível, porque, de novo, aquele cliente é uma semente para o mês seguinte e para o resto da vida dele. Perfeito. Mas, Luiz, que aula, cara. Que aula. Quem tá assistindo hoje o nosso podcast, acredito que hoje vai sair com uma mente muito mais aberta, porque hoje é um assunto muito em alta, né? Principalmente quando as pessoas querem realizar o seu sonho de ter o seu próprio carro. Então, hoje a gente tá tirando muitas dúvidas. Muitas pessoas hoje, inclusive eu, quando eu chegar a uma concessionária, a primeira coisa que irei fazer a percepção é o atendimento do vendedor, porque isso vai fazer toda a diferença na minha escolha. Por mais que eu já esteja decidido em comprar naquela loja, mas o que vai fazer diferencial será o atendimento. Sabe uma coisa que acontece Ele muito vai me convencer? Ele vai realmente me atender a ponto de que aquele carro que eu vou escolher vai atender as minhas necessidades? Então isso eu vou ficar muito atento em relação a isso agora. E é muito interessante você ver o cliente, o vendedor que fala assim, e aí, vamos comprar? E aí, paga logo. E aí, como é que você vai pagar? Vamos passar ficha, vamos não sei o quê. É uma loucura, cara. E o cliente que fala assim, olha, lembra aquele veículo que você ficou interessado? Deixa eu te mostrar uma matéria dele aqui. Você entendeu? Ele traz novidades que são úteis pra você e vão te mostrar e dar mais clareza naquilo que você quer. Perfeito. Situações que ocorrem direto. Um vendedor que atende muito bem, e como eu falo muito, a gente tem que ter o amor, né? Na verdade, ele constrange o mal. Sim. Então, um cliente que chega pau da vida às vezes, o que vai acontecer com ele? A partir da qualidade do atendimento do cliente, ele faz com que a pessoa adquira até mesmo um carro que ela não estava pensando. Sim. E por quê? O cliente, ele dispara mensagem para diversos sites. Então, vamos dizer que ele mandou 10 mensagens para 10 lojas diferentes, para 10 carros iguais, né? Sim. Com quem que ele compra? Com quem respondeu mais rápido, com quem acompanhou. Então, não adianta nada você ter o carro perfeito para o cliente, sendo que você não atende o telefone. Não adianta nada você ter o carro perfeito para o cliente, se você não responde o WhatsApp. Não adianta nada você ter o carro perfeito para o cliente. Igual esse dia, eu achei até engraçado não era nem uma caricatura, era verdade, né? O cara na areia, na praia, e aí ele gritando, né? Ó o milho, ó o milho, ó o milho. Aí ninguém tava comprando. Aí o que ele gritou? Vocês são surdos ou são burros? Boa! O milho é tanto, pô, vocês vão comprar, não vão comprar. Então, o jeito que ele falou, um cara pegou um celular, começou a filmar, o cara virou uma chacota,
E aí virou assim, você não vai comprar o milho não, né? Aí o cara, não, brincadeira, e foi embora. Então, você vê que o próprio vendedor, pela abordagem dele, espantou a praia. Espantou. Você tem noção? Então, até quem gostaria Meu de pai comprar o amado. milho, você consegue entender? Aham. Até a pessoa que gostaria de comprar o milho, vai comprar, mas não vai comprar com ele. Não vai comprar com ele, E exatamente. o que o vendedor tem que entender é que toda a venda, ela é feita por um vendedor. Então, se você for parar pra pensar, e principalmente moto, carro, imóvel, você vai notar que esses produtos de alto ticket, eles sempre vão passar por um humano. Você compra um negócio de 50 reais na internet? Compra. Sim. Você pega no Mercado Livre ali, Sim, sim. comprar uma toalha, comprar não sei o quê, você compra. Sim. Agora, você compra uma caixa de 3 milhões na internet? Não compra. Não compra. Você compra um carro de 100 mil, apertando o botão, pague seu carro aqui e vai receber ele em casa. Não. Por quê? Como você tem um investimento maior de energia, isso tem a necessidade de uma confiança e segurança maior. Perfeito. Muito bem mesmo. Rapaz, que aula hoje, pessoal, para você que tá querendo aí ter o seu primeiro carro, ter o carro dos seus sonhos, né? Hoje esse podcast é especial para você, tá? Então foca aqui em mim, porque aproveitando já o gancho, já quero mandar um forte abraço aqui para a nossa empresa, a nossa patrocinadora Master, a Contabiliza, referência em contabilidade pública em todo o estado do Maranhão. Ela é referência porque há 25 anos vem fazendo história, sendo a número 1 do mercado. Por que não dizer isso, né? Então a Contabiliza hoje aí com seus colaboradores, pessoas totalmente capacitadas e digamos, um líder à frente desse time todo, vem fazendo a diferença em todo o estado do Maranhão, porque a Contabiliza hoje ela é referência na contabilidade pública. Mandar um forte abraço para todos os colaboradores, em especial ao senhor Dilson Oliveira, nosso grande parceiro, contador, empresário e CEO da empresa, que inclusive está nos assistindo. Forte abraço, senhor Dilson, aí o proprietário da empresa Contabiliza. Nossa grande parceira, patrocinadora, claro, tem que fazer o mechan, né, Claro, Luiz? doutor. E assim, o mais interessante é o seguinte: eu vejo que as pessoas que perdem a oportunidade de estar investindo em quem investe em você é assim, entre aspas, né? É um absurdo. Por quê? Se você for parar para pensar, você está distribuindo conhecimento, entre aspas, grátis. Só que não existe, né? Não existe almoço grátis. Então, quem está impulsionando seu resultado, seu sucesso, está gerando a possibilidade de você entregar mais conhecimento para mais pessoas. Então, se não existisse a W7, muitas pessoas não seriam ajudadas hoje com o campo de vendas, né? Sim, com certeza. Então, assim, é para a gente pensar, se eu não estou auxiliando a W7, por que não participar desse projeto também? Que no final das contas é um tipo de filantropia, pô. Sim. Eles investem um valor aqui e você devolve para o mundo com conhecimento a mais disponibilizado de graça no YouTube, né? Com certeza. 0800 para quem tá em casa. Então, para quem tá acompanhando, né, já tá em casa assistindo o nosso programa, já deixa o seu like, já compartilha aí com seus amigos, se inscreve no nosso canal, porque é importantíssimo. Eu sempre ressalto aqui no nosso podcast, cada inscrição que você fizer, cada like que você deixar, isso é uma motivação a mais pra gente, tá? Você não tem noção do tanto que a gente fica feliz em saber que você se inscreveu em nosso canal, em saber que a gente está tendo a sua audiência, você que está no sofá da sua casa, está nos acompanhando em diversos dispositivos pelo Brasil afora, celular, tablet, TV e também pelo seu notebook. Então, assim, é muito gratificante para nós saber que você está tirando um pouco do seu tempo precioso para poder acompanhar o W7 Podcast nesse episódio especial, episódio 130, viu, Luiz? Uau, vou gravar esse número, hein? 130, cara. E só pra deixar bem claro pra todo mundo, é de graça pra quem assiste, mas pra quem tá fazendo aqui é energia, dinheiro e tempo. Boa, gostei dessa daí. Verdade. Luiz, agora uma coisa que chama muita atenção, né? Você aí, a gente citou lá no começo que foram mais de 5.719 carros que já foram vendidos aí, né? Então, já é um número altíssimo. Mas o mercado hoje, né, a gente sabe que ele tá bem exigente. Os clientes, então, não vão chegar em qualquer concessionária e comprar qualquer carro. As pessoas primeiro estudam o carro, elas vão no YouTube, elas pesquisam, elas vão saber, cara, qual o defeito crônico desse carro? Será se esse carro realmente aí, tudo isso que a propaganda fala? Recentemente a gente viu aí que a Ford fez uma propaganda absurda, né? Da nova, acho que foi da nova, qual? Raptor, não foi isso? Então foi uma propaganda absurda que ela fez. E o cara comprou um carro, tava com praticamente, eu acho que 2, 3 meses com ela comprar, e foi fazer aquele, digamos, aquele test drive mesmo, né? Acho que tu chegou a ver esse vídeo. O cara atravessou lá, E subiu as passou por dunas. cima de todo mundo.
Cara, ele foi fazer um teste. Será que isso é realmente verdade? Porque A nova Ranger, né? Ranger Raptor, né? Eu não sei. aquele voo que ele deu com o carro lá. Isso, cara, ele foi lá e destruiu o carro todo. Então, no final das contas, assim, o carro não foi feito para aquilo, né? Então, Pois se você... é. o primeiro ponto é isso. O carro foi feito para andar e no chão, né? Aham. E não voar. Então, na hora que ele desceu ali, uma das coisas que o carro faz é até para sobrevivência, né? Querendo ou não, não houve morte naquele Sim, incidente mas lá. foi Que um risco o risco de vida. absurdo. Não, você falou que tinha gente embaixo, né? Sim, sim. Se você for parar pra pensar na hora que ele rampou, e se o carro não tivesse pegado a projeção a velocidade adequada? Ele podia ter descido em cima daquela menina que tava embaixo. Quando você vê o vídeo, tinha uma pessoa embaixo. Então, assim, dentro do que o carro foi construído, ele abriu os airbags dele pra poder tampar. E outra coisa, se é um carro 4x4, pegou aquela velocidade toda, conseguiu voar daquele jeito, tem um motor absurdo e tem uma tração incrível. Então, não sei que teste que ele tava querendo fazer, né? Cara, foi Acho que faltou ele colocar asa no carro. um absurdo, cara. E ali aquilo e comoveu o Brasil todo, aquilo dali. As pessoas ficaram impactadas com tanta coragem que ele teve em fazer aquele teste, porque a propaganda fazia da mesma forma. Mas depois a empresa foi lá e aí se respaldou, né? Botou lá sua nota, beleza. Mas voltando para o nosso mercado hoje, porque assim, é uma empresa hoje que é uma grande referência para quem usa Ford, sempre vai querer usar Ford, porque sabe do, do potencial da marca, porque sabe da qualidade da marca. E hoje a gente vê que o mercado ele está se desenvolvendo muito e está crescendo principalmente para o lado dos carros elétricos. Uhum. E hoje as pessoas, pô, vou ter um carro elétrico, vou ter um BID, até pelo design, né? Até também pelo conforto, pela segurança que o carro traz. Você hoje, como já são mais de 5.719 carros, durante toda a sua trajetória como especialista, como um mentor, você recomendaria? Qual é a sua opinião sobre os carros elétricos hoje? Então, como que funciona na prática, Porque né? você vendeu do carro do carburador ao radiador, ou É, não? é isso aí. Cara, eu lembro de Monza FI, né? Foi o primeiro Aham, carro em injeção no Brasil, né? Tinha aham. o Monza Emerson Fittipaldi, um homem aí o homem vai lembrar, Lembra, né? lembra, Cleus? Porque antigamente tinha o Corsinha MPFI. O que que é isso? Era multiponto, né? Então, eu sou dessa época aí. Então, o que a gente tem que pensar e entender é o seguinte: o que que é um carro elétrico em si? Ele é um carro com uma autonomia de 400 quilômetros rodados, 400 quilômetros, ou então tem um Nissan Leaf, que inclusive tem um vendendo lá na loja, ele tem 250 quilômetros de autonomia. Qual que é o grande ponto disso? Na hora qual você tem um carro elétrico, você tem que entender que esse carro é para uso urbano. Então tem muita gente que compra carro elétrico e quer viajar com ele. Aí sim você vai passar um perrengue. Esse ano, se você for no meu perfil no Instagram, você vai ver que eu aluguei um carro elétrico para entender e viver o que seria um carro elétrico nos Estados Unidos. Porque o que a gente entende é o quê? Cara, todo mundo fala que no Brasil não tem local e postos para carro elétrico, mas nos Estados Unidos tem. Tem, e Beleza. muito. Isso. Aí o que que eu descobri? Realmente é vamos colocar assim, né? Se você não tiver a subestação em casa para você carregar o seu carro, é um problema muito grande. Então, por exemplo, a minha esposa chegou no prédio dela, colocou para carregar o carro numa tomada lá, né? Pegou o BYD, botou para carregar na tomada, tomou uma multa de R$ 1.000 do prédio, Caraca. porque a luz daquela tomada ali era do condomínio. Então, uma das coisas que tem que ver é o quê? Existem prédios que não estão aceitando que você faça essa mini subestação para o seu apartamento para você colocar para carregar. Então, antes de você comprar o seu carro elétrico, a primeira coisa é ver se o local onde você mora, eles vão aceitar que você tenha um wallbox seu, que é uma parede ali, uma caixa ali na parede ali que Sim. faz esse carregamento. Fora isso, se você for comprar para a parte urbana, cara, é excelente. O carro não faz barulho. O carro elétrico, muitas coisas que as pessoas não sabem é o quê? Ele não troca óleo, ele não tem uma série de componentes que um carro a combustão tem. Então ele não tem caixa de marcha, vamos dizer assim, né? Ele é uma marcha única que ela sobe e desce, e ele tem também somente as placas dele. Então o maior receio hoje do mercado elétrico, do carro elétrico, é o quê? São as baterias. Baterias. Hoje, quando você compra um carro desse novo, e o que eles estão sendo, inteligentemente, eles estão fazendo é o quê? Estão vendendo com 8 anos de garantia, né? 10 anos de garantia. Só que os carros estão cada vez mais baratos. Então você vai observar o quê? Porque parece uma tendência. Os carros hatch, igual eu vi bastante rodando aqui em São Luís, Mini Dolphin. Isso, tem muito, hein? Tem Hum. muito dele. Então, assim, por quê? O cara vai só bater, vir e voltar.
não vai ter um problema grave naquilo. E agora tem um ponto muito importante. Realmente a tecnologia é cara, e se você está pensando em comprar um carro elétrico, você deve ter esse carro no seguro. Porque a possibilidade de PT é gigante. Eu já vi alguns carros que, por exemplo, o cara tava andando num local, aí foi passar num quebra-mola, não sei o quê, vamos dizer assim, né? Subiu a primeira roda, na hora que ela desceu, pegou no meio. Acho que foi um Fiat 500 elétrico. PT no carro. Caracas, velho. Então, um quebra-mola, um buraco, alguma coisa, dependendo do que for, ele pode sim pegar em cima da placa e gerar um PT, uma batida, uma colisão. Então, assim, Seguro cobre? vai cobrir, vai cobrir. Então, qual que é o ponto? Se você tiver um carro elétrico, o PT dele pode ocorrer por outra situação, outro fator. Aí você fala, não, mas eu vou comprar meu carro elétrico, mas eu sou um excelente motorista. Amigo, você pode vir um motoqueiro aí. Foi que dia que? Foi naquele retorno ali pra chegar ali na reserva da Lagoa, ali em Renascença. Tem uma curva que faz 180 assim, não tem? Sábado tava um motoqueiro caído ali. Então você acha que o cara queria cair? Não. Mas você acha que o cara também queria bater nele, o carro? Não. Então pode ocorrer um acidente e o seu carro vir a ter o PT. Então, assim, carro elétrico, não, ao meu ver, ele não vai gerar nenhum tipo de problema grave, ele vai se tornar um mercado separado de quem gosta desses veículos. Agora, o carro híbrido, na minha visão, é a solução. Uma Song Plus 2025, ela tem uma autonomia de 1.110 quilômetros rodados, com a combustão dele total e também com a parte dele elétrica. Então, assim, você já pensou? Você tem um carro para você sair daqui e chegar num ambiente distante? A solução maior é o híbrido. Ele resolve na cidade, e pra você ter ideia, o Song Plus, ele faz 39 na cidade. Ele faz mais que a minha moto, pô. Minha moto faz 26. Faz 26 km por litro, um carro faz 39. Eu vou perguntar pra uma amante de carro. Ela assiste muito essas coisas de carro, até porque quando ela for comprar o carro dela, inclusive aquela pauta que eu falei lá atrás, a Liz, ela achava o Creta um carro absurdamente feio. Nós estávamos vindo para o serviço e esse carro é muito feio. Eu tô sendo surrealista. Acabaram com a frente desse carro e hoje ela tá no Creta. Mas fala, Liz, o que te levou a comprar um Creta? De verdade, pode falar. Custo-benefício. Custo-benefício, né, comparado. Não, e a marca também é uma marca consagrada, né? Sim. Que é a Hyundai. Que o interessante ela vai gostar de ouvir. Fala da Hyundai aí, fala da Hyundai. Fala aí. Fala. Então, o que aconteceu na Hyundai, na verdade, né? Quando tinha o tal do Caoa lá, né? O Carlos Andrade Oliveira. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, por isso que é Caoa, né? A gente não imagina, é a sigla do nome do cara. O que aconteceu, né? Também com um impulso fiscal aí absurdo do Lula lá na época lá, ele acabou pegando a Hyundai, lembra daquela época Sonata, Santa Fé, Azera, aqueles carros absurdos. Sim, lembro. O Caoa cresceu tanto que ele ganhou isenção lá de imposto, ficou com tanta grana, que ele comprou todas as Hyundais do Brasil. Importadas. Sabia disso, Luiz? E aí o que aconteceu? Então, doideira, né? Uns negócios aí de política é uma beleza. Aí, resumindo, ajuda uns, arrebenta outros, beleza. Aí ficou quase ninguém, praticamente ficou o monopólio dele. E aí a Hyundai ficou na mão dele. O que a Hyundai fez? Cara, como é que eu faço pra sair da mão desse cara? O que eles fizeram? Abriram a HB, que é o quê? Hyundai Brasil. Creta e HB20 só existe aqui. Exatamente. Cara, legal. As siglas lá atrás, né? HB20, Isso. B Brasil. Isso, é a Hyundai Brasil. Então eles Hyundai criaram dois produtos que não são importados, não são de plataforma internacional. Para poder voltar a ganhar dinheiro aqui. Porque o que aconteceu com a Caoa? Ela pegou, sentava com o cara, vamos dizer assim, né? A Liz ali, a fábrica, a montadora, e ela vira e fala assim, pô, tô querendo vender tanto. Aí chega eu, que sou dono do país inteiro, não, eu quero que você faça mais barato. O que ela vai fazer? Ela não tem mais ninguém para comprar dela. Eu sou o único comprador. Então isso ficou uma situação, entre aspas, constrangedora. Sim, muito constrangedor. Eles deram um jeito de fazer isso e aí deu a liberdade de explodir esses dois carros, né? Então você vai perceber que a Jeep, inclusive, ela fez a mesma coisa. Quando ela reabriu numa pegada brasileira completamente diferente, quais eram os dois carros da marca? Jeep e Renegade e Compass. Então assim, olha que interessante, né? Como é que as marcas foram crescendo, atendendo o consumidor num ponto e foi já explodir. lançou diversos picapes absurdas que a gente vê rodando aí pro Brasil inteiro, principalmente aqui em São Luís. Eu acredito que São Luís é uma das capitais que mais se destaca com carros novos, né? Assim que é lançado, a gente já vê. Então, cara, São Luís sempre surpreendendo. E trazendo mais. Então, o que acontece sobre a questão da Hyundai? Ela reforçou a marca, o HB20 chegou a ter 6 anos de garantia. Eu nunca vi um carro com uma garantia tão extensa.
provando a segurança e a qualidade da Hyundai, né? Cara, sensacional. Muito bom mesmo. Que bate-papo é esse, hein, pessoal? Você que tá acompanhando o nosso. Vou até pedir pra produção focar aqui em mim, porque esse podcast é pra você aí de casa que é apaixonado por carros, né? Tirando grandes dúvidas aqui no nosso programa de hoje. Episódio 130, o meu convidado de hoje veio lá de Volta Redonda. Então, claro que merece muito seu like, porque hoje o Luiz Oliveira vinha aqui tirar muitas dúvidas, veio esclarecer, falar um pouco mais sobre as marcas, sobre as montadoras, sobre as vendas no mercado, como é que hoje ele tá vendo o mercado em si. Mas isso, pessoal, não foi fácil, viu? Foi muita para poder conciliar a agenda do homem com o nosso programa de hoje. Aí foi muita conversa, então ele se disponibilizou, né, Luiz? E hoje veio aqui participar do nosso programa. Chegou em cima do cedo, não sei se veio com sono ainda, mas tá aqui. Eu acordei bem, dormi, descansei bastante. E o ponto principal é exatamente esse, né? Assim, a gente conseguir unir uma forma de estar contribuindo com mais pessoas para ter clareza. Então, um dos motivos que eu cheguei aqui em São Luís foi exatamente pela imersão do vendedor imbatível. Então, se você tem um interesse de repente, entrar no mercado de automóveis, saber como funciona, às vezes você é um vendedor, você está insatisfeito com suas vendas, você é um lojista e quer rampar e ter resultados maiores mesmo, gerente, pré-vendedor, acessa lá no Instagram, Luiz Oliveira Oficial, e faz o seu contato conosco, que nós temos acompanhamentos, treinamentos, inclusive com certificados pelo MEC, e a gente tem a plataforma mais completa para vendedores de carros do Brasil. Impressionante. E Luiz, uma coisa também que está chamando muita atenção no mercado, mercado automotivo são carros com, digamos, com marcas diferentes, mas que eles usam modelos de outra marca. Já vi vários carros, carro X com motor X. Isso ajuda na venda? Isso passa a confiança para o vendedor? Você está falando nos carros que são montados com peças de outros produtos, né? Exato. Acho que, se eu não tiver Você enganado... está falando, por exemplo, se for a Compass, a se Renegade eu não e a tiver- Toro, Se eu não tiver enganado... que tem o mesmo motor, mesmo caixa de câmbio. Exatamente, cara. Eu acho também que o C3 da Citroën, acho que usa o motor da Fiat. Cara, teve um consumidor que chegou pra mim e disse: esse carro é todo Fiat, cara, por isso que eu comprei. Isso, isso gera interesse no cliente, isso ajuda na venda, passa credibilidade pro fornecedor. Como é isso aí? Então, na verdade, isso é ótimo, porque o que acontece? A pior coisa que tem é quando você precisa de um pós-venda e você tem dificuldade de encontrar uma peça. Então, se você for parar para pensar, Renegade, Compass e Toro, é a mesma caixa de câmbio e é o mesmo motor. Qual que é o lado positivo disso? Cara, não falta peça de reposição. Qualquer coisa que aconteceu, você tem na hora. A porta, acho que de uma Toro, a porta de uma Compass, a porta... Não, da Renegade eu acho que é diferente. Mas a porta desses dois carros são o mesmo. Aí você fala assim, pô, Luiz, mas pra que eu vou fazer com a porta? Só preciso de uma porta. Amigo, amanhã quando você bater e levar o seu carro pra arrumar, o que não vai faltar é porta pra colocar lá. Então, você às vezes trincou um para-brisa. Cara, olha a quantidade de Compass que tem e você vai poder aproveitar o para-brisa. Tá fazendo sentido? Então, isso tudo acelera, na verdade, e facilita. Então, quanto mais demanda tem, os caras conseguem fabricar mais e você tem um resultado muito mais rápido de reposição. Pô, cara, impressionante, legal, legal mesmo, de verdade. Então, isso, o podcast hoje é riquíssimo, né? Então, a gente tem só a agradecer a tua participação hoje, viu, Luiz? Eu, particularmente, fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite e vir aqui nessa agenda tão lotada, tão pegada, mas você se disponibilizou para vir aqui conversar conosco, também com o nosso público de casa e principalmente tirar grandes dúvidas. Mas antes da gente finalizar nosso podcast, eu quero aqui que você passe um recadinho especial para quem está em casa, principalmente para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas em comprar o seu primeiro carro. Se você tem, qual é a sua dica especial para eles? Então vamos lá, essa câmera é toda sua, foca nela e fala com quem está em casa aí, Luiz. Então, assim, a primeira coisa que eu quero passar é que muitas pessoas estão preocupadas sobre a revenda na hora da compra. E o que eu quero trazer para você é para você descansar o seu coração. Eu quero que na hora que você venha comprar algo, você realmente faça pelo desejo que você tem de se realizar. Sabe por quê? Como eu falei no início aqui, a vida é sobre bater metas e ter prazer naquilo que você realiza com o fruto do seu trabalho. Então, às vezes, vai ter muita gente que vai mandar você comprar um carro que a maioria tem e que você odeia. Então, a minha orientação é simples. Estude e entenda tudo sobre o carro que você realmente deseja comprar. Mas compre aquilo que você gosta, porque a vida é uma só. Cara, show. Então, para quem tá em casa, que tá aqui acompanhando o nosso podcast, que se disponibilizou também do precioso tempo, porque tempo é dinheiro, né? Então, Com para certeza. ficar aqui mais de uma hora assistindo a gente, o assunto tem que ser muito interessante. E hoje é interessante sim,
porque hoje o Luiz Oliveira veio tirar grandes dúvidas em relação à compra do seu veículo, à realização do seu sonho. Então, acredito que você hoje vai sair daqui desse podcast com uma mente muito mais aberta. Acredito que quando você for chegar a uma concessionária, a primeira coisa que você vai perceber é o atendimento do vendedor. Por Tá favor. fazendo a diferença? Vale a pena eu comprar nesta loja? Eu vou ter um pós-venda de qualidade, porque não é só a venda, tem que ter o pós. Então, acredito que hoje o nosso podcast foi muito especial para você aí de casa. Luiz, meu irmão, obrigado, cara. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui hoje no nosso podcast. Estou muito satisfeito com o nosso bate-papo, pena que o nosso tempo é curto, né? Mas aí a gente conseguiu tirar várias dúvidas, conseguimos nos comunicarmos com quem tá em casa, né? E hoje, com certeza, quem tá em casa hoje ganhou esse conteúdo 0800, né? E eu quero fazer meu compromisso de as dúvidas que eu não tirei aqui, a pessoa pode mandar diretamente pro W7 aqui, a gente vai fazer um reel exclusivo, a gente manda o que for necessário. Eu tô aqui à disposição exatamente para auxiliar vendedores, gerentes, donos de loja. E lembrando, né? Talvez não tenha ficado claro aqui, mas eu tenho uma loja de automóveis. Então, assim, às vezes fica parecendo, pô, o cara é mentor e treinador. Não. Eu sou um empreendedor e por passar a treinar o próprio time, observar e aprender o resultado de quanto que isso vale a pena, eu tomei a decisão de abrir os meus treinamentos para o mercado. Pronto. Então, Excelente. eu continuo no mercado, eu continuo vendendo, continuo dono e quero que você venha ter sucesso também. Como é que tá a agenda? Se quiser compartilhar a agenda aí das próximas imersões, deixar teu Instagram também pra galera, fica à vontade, Luiz. Luiz Oliveira Oficial, com 2 L's no final no Instagram e no YouTube, Luiz Oliveira Oficial, né? E a agenda você pode fazer contato diretamente lá, caso você queira na sua cidade. Então, provavelmente, as novas imersões agora em julho, Rio de Janeiro, agosto, Aracaju, setembro, a gente vai para Florianópolis, mas eu tô com um desafio aí de fazer mais 10 imersões até o final do ano. Então, provavelmente vão ter mais de uma dentro do mesmo mês e você pode se tornar um embaixador da imersão do Vendedor Imbatível aí na sua cidade. Perfeito. Lembrando que, né, as minhas matérias principais aí vendas, gestão, liderança e marketing, e eu posso te ajudar acompanhando você e a tua empresa. Sensacional. Luiz, meu irmão, brigadão. Espero que Excelente. tenha gostado de São Luís, tenha gostado do nosso programa, do nosso podcast, do nosso espaço, esse espaço tão acolhedor. Nós já começamos a semana com o pé direito, né? Pô, Hoje, nessa segunda-feira, acredito aí que a semana vai prosperar muito mais, porque esse bate-papo de hoje vai fortalecer ainda mais o nosso negócio, vai fortalecer ainda mais o nosso podcast e vai fortalecer ainda mais as vendas de quem participou da sua imersão aí nesse final de semana aqui em São Luís, né? eu começo malhando perna, eu comecei com o pé direito agora. Show de bola. Então, para você aí de casa, o nosso muito obrigado, gratidão demais por esse bate-papo aqui hoje. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos brindar? Vamos Sucesso. lá. Tchau, Sucesso. tchau. Fiquem com Deus. Fui. Isso aí. Precisando de um estúdio para gravar o seu podcast? Temos uma estrutura completa para você, com 3 câmeras, 4 headphones, 4 microfones, cenário personalizável. Venha para o Estúdio 7 e faça seu podcast um sucesso.